Olá, olá pessoal, boa noite. Vamos chegando, todo mundo. Quinta-feira, dia de live. Hoje preparei uma live especial pra gente, então boa noite para todo mundo que tá chegando, todo mundo que tá entrando. Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Vamos para um bate-papo bem gostoso, bem descontraído. A ideia é que hoje a gente tenha aqui um espaço de reflexão, um espaço de troca aí de ideias, de experiências, né? Especialmente, a gente vai conversar hoje sobre ser professora de bebês. Então, quero contar um pouquinho para vocês por que é que eu tive essa ideia, por que é que eu convidei a Inara e a Tatiana para dividirem essa live comigo. Então, tô vendo um monte de gente querida chegando. Boa noite, Simone. Boa noite, Camila. Boa noite, Elizabeth. Um monte de gente aqui. Fran, Fabiana, Rafinha, Edilane, Tati, Thaís. Então, pessoal, olha só, deixa eu contar um pouquinho para vocês de onde surgiu, né, a ideia para a live de hoje. Então, pensando no mês de outubro, pensando aí, né, em todas as homenagens que aconteceram em relação ao Dia dos Professores, a Interagir Arte se envolveu, né, em algumas surpresas, em alguns sorteios, mas eu senti falta de um espaço de fala, sabe? De oferecer uma oportunidade de um lugar de fala para quem é professora de bebês, assim como eu. E eu venho conversando aqui pelo Instagram com muita gente, né? Muitas pessoas compartilham comigo as suas práticas, a gente troca ideias, a gente troca mensagens. Então tem um monte de gente que eu gostaria de convidar para poder estar numa live, para poder trocar não só comigo, mas com todos vocês aí um pouco da experiência. Então essa é uma ideia que vai ficar aí reverberando na minha cabeça, mas hoje especialmente a gente vai conversar com a Inara e com a Tatiana Alves. Então elas já estão por aqui e eu vou aceitar a Inara que recebeu. Oi, Ale, oi, Inara, tudo bem? Oi, Valéria, tudo bem e A você? Tati. Oi, Tati. Vamos esperar a Tati entrar aqui. Oi, Tudo bem? gente. Boa noite. Oi, Tati. Boa Olá, boa Boa noite, noite. noite. Tati. Tudo bom? Tudo bem, Tudo meninas? jóia. Que bom que deu Ansiosa. certo. Vocês entraram. É a primeira vez que eu faço uma live assim pelo meu perfil com mais de uma pessoa. Pronto. Então, que bom que deu certo, que vocês entraram. Achar um A filtro Tati aqui até tá primeiro. colocando um filtro bacana. Ah, porque a cara, gente, a cara precisa de um filtro, né? Pelo amor de Deus, aqui. Eu passei maquiagem. Passei Eu, maquiagem. eu tentei, gente, eu tentei dar uma Tá disfarçada, Ah, eu mas linda, tudo também vocês bem, estão vai passei, assim lindas. mesmo. passei aqui um negocinho, mas vamos de filtro também, né? Vamos. A Lê eu já vi o Rivaldo aí, a Vives Peixoto tá aí. Meninas, então assim, antes de tudo, né, eu estava explicando um pouquinho por que é que eu pensei nesse tema de live no mês de outubro, que é o mês que a gente comemora e homenageia os professores. Então eu estava sentindo falta, sabe, de um lugar de fala aí para quem trabalha diretamente e diariamente com os bebês, assim como eu. E vocês, como grandes parceiras aqui do Instagram, de reflexões, de trocas de ideias, são as minhas primeiras convidadas, então é uma honra para mim recebê-las aqui.
Eu venho conversando com vocês, acompanhando o trabalho, né? Acho que nós três, a gente vem aí num diálogo bastante interessante, que só nos ajuda aí a refletir sobre as nossas próprias práticas. Então, é um grande prazer tê-las aqui, muito obrigada. Eu sei que é final de outubro, a gente já está super cansada, né? E vocês aí disponibilizaram esse tempinho numa quinta-feira à noite para a gente conversar. Então, sejam muito, muito bem-vindas. Obrigada, Valéria. Obrigada, Tati. E Nara, pela primeira vez, né? Que a gente está Primeira se live, vendo. inauguração. É a sua primeira live. Ai, que Minha legal. primeira live. Então, Ela fica falou bem pra mim, Primeira minha vez, primeira Tati. live. Eu falei, calma, vai dar tudo certo. Vai sim. E tudo. assim, é uma honra e um prazer gigantesco, Valéria, ter sido convidada por vocês. Vocês vão me desculpar a minha voz, né? Voz de professor, final do dia tá assim. E a minha Enche já a é roupa. naturalmente assim. É verdade. Mas assim, eu queria muito te agradecer pelo convite. Foi muito importante para mim esse momento de você, uma pessoa que é estudiosa, né, das infâncias, reconhecer um pouco do que começou muito despretensiosamente, que foi o afeto. Falei, eu preciso falar um pouco do que eu acredito que é a infância, né? Essa infância humanizada. E as coisas vêm acontecendo assim muito rapidamente. E você é a prova disso. Está Que aqui linda. o resultado dessa trajetória. Queria mandar um beijo para todo mundo que está aí. Eu convidei todo mundo para estar Ai, que aqui, porque bom. realmente é um assunto muito importante. Professores, eles têm uma relevância e uma importância e uma responsabilidade muito grande no desenvolvimento e na formação da personalidade das crianças. Então, nós temos essa missão, né? Então, Esse assim, eu me sinto muito compromisso. honrada, esse Que compromisso. Eu linda. me sinto muito honrada, muito obrigada, viu? Imagina, eu Gente, que te ó, não vou agradeço. conseguir dizer o nome de todo mundo, mas muito bom vocês estarem aqui. Que bom. Olha aí, tem um monte de gente querida te assistindo, te apoiando. Então, sinta-se muito à vontade. É uma conversa mesmo. E a Tati também, né? A Tati já tá super craque nas lives, então. A Tati já tá fera. Não, vocês duas. Vocês Ah, eu sou duas. cara de pau aqui. Eu me aventuro aqui no Um dia eu Instagram. chego lá. Um dia eu chego lá, viu? Mas Isso mesmo. eu tava lembrando da minha primeira live, né, que foi o ano passado. E aí, como a gente vai Uhum. evoluindo, né, também, porque eu falei, gente do céu, nossa, como é que a pessoa tem coragem de me ouvir? Mas A gente tudo a vai. gente vai Eu me pegando pergunto isso. prática, né? Dá aquele nervoso. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, uma live, alguma coisa, sabe, o friozinho na barriga ele vai ter sempre, né? E eu acho que é isso que Verdade. nos move, né? É isso que vai dando essa vontade na gente de sempre querer fazer mais, de querer fazer melhor, de querer se aperfeiçoar, de querer se aprimorar. Acho que essa é uma característica que eu identifico em vocês e que eu admiro muito, né? Essa vontade mesmo de sempre buscar estudar, buscar aprimorar sua própria prática, estar sempre numa perspectiva reflexiva. Então, é como nas lives, né? A gente vai experienciando cada vez mais e assim a gente vai se tornando cada vez melhor e podendo aí ajudar um monte de gente que nos segue, que conversa com a gente. Então, Verdade, meninas, Valéria. eu queria que vocês se apresentassem, né? Eu não perguntei nada de vocês, assim, embora eu saiba, mas porque eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente ouvir um pouquinho de que lugar vocês falam enquanto professoras de bebês. Quem Quer começa? falar, Tati? MT. Pode falar, Tati, você tá mais acostumada. Depois, tudo que você falar, eu falo do meu jeito. Bom, Tati, conta bom, pra então tá gente de bom. você, então. Bom, primeiro deixa eu agradecer a Valéria, né? Eu também nem tive a oportunidade de agradecer pelo convite. Eu fiquei bem feliz e bem surpresa também quando a Valéria mandou mensagem lá. Falei,
Nossa, né? Nossa, né? Porque a Valéria, né, é Imagina. uma referência, que foi a primeira pessoa que aceitou fazer live comigo, né? Então, aquela coisa assim, de quando ninguém acredita em você, foi a primeira pessoa que acreditou aqui no meu Instagram. Então, nunca falei isso pra você, né, Val? Mas obrigada. Ah, que linda. E, eu sou Tatiana Alves, para quem não me conhece. Eu sou professora de educação infantil, trabalho aqui na rede municipal de São Paulo. Inclusive hoje, dia 28 de outubro, é dia do servidor público, então quem é servidor público, queria Verdade. parabenizar, embora quem é do município aqui, a gente, né, não tem muito o que comemorar, porque a gente está passando por uma grande luta, um grande desmantelo na nossa carreira, mas como a gente é professor, a gente segue em frente, a gente não desiste, né? Como diria Paulo Freire, a gente tem a esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Então, a gente vai para a rua, a gente está na luta, a gente briga, porque a nossa profissão ela não pode acabar assim, né? Como muitas pessoas gostariam que acabassem. Então, eu sou professora de educação infantil, sou professora de bebês, trabalho com berçário. E é isso, gente. Tem esse Instagram aqui, sou pedagoga, né? É, enfim, o que mais? Acho que é só isso. E aí a gente vai conversando ao longo aí Maravilha. do caminho. Tati, qual é? Bom, Você esse ano tá com um grupo de bebês de Sim, que faixa etária? eles têm um ano. Agora eles já estão quase completando 2 anos, né? A maioria, alguns já têm 2 anos, outros ainda vão completar agora no final do ano. Mas eles chegam para mim, assim, no comecinho do ano, eles têm 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Então é mais ou menos essa Ai, faixa que etária, lindo. entre 1 ano e 2 anos. É a faixa etária que eu trabalho. E a Tati tem o perfil dela que é todo voltado para as reflexões em torno dos registros, né, Tati? muito bacana. Você vai falar um pouquinho para a gente, porque você tem um estudo aí bastante Sim, aprofundado em relação a isso. Então, daqui a pouco eu quero que você conte um pouquinho para a gente sobre isso, tá bom? sim, E pode deixar. Nara, e você, querida? Conte de Bom, você, se apresente. tá, vou me apresentar. Eu vou tentar resumir. Aliás, eu Uhum. sou muito prolixa, mas juro que eu vou tentar resumir. Bem, eu sou professora de bebês também. Na verdade, eu sou professora das infâncias, né? Esse ano eu tenho um grande desafio, que é trabalhar com bebês e com pré-alfabetização, né? Com crianças de 5 anos. Eu trabalho o dia inteiro numa escola aqui em Goiânia, eu sou de Goiânia, para quem não me conhece, e uma escola confessional. Se me permite até dizer o nome, porque eu preciso dizer, porque tá todo mundo aí. Vale, Beijos, querido. vale. É, então, eu sou professora no Colégio Externato São José, aqui em Goiânia, que é uma referência, né? Não é porque eu trabalho lá, mas os meus filhos estudaram lá, o meu filho estudou lá, a Cecília estuda lá, e assim, e essa escola abriu muitas portas para mim, né? E trabalhar com crianças e com a primeiríssima infância, para mim, foi um divisor de águas. Então, os bebês, eles são realmente a minha grande paixão, e trabalhar com as crianças de 5 anos me fez ampliar assim, a minha visão sobre a infância e sobre tudo que envolve, né, essa inteireza e essa complexidade que são as crianças. Então, assim, é, essa sou eu e eu espero contribuir de alguma maneira, né, falando um pouco da minha experiência, daquilo que a gente combinou, né, que a gente vai Uhum. falar, que é muito pertinente. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo sabe e que é tão importante a gente continuar nessa reflexão e nesse Exato. aprofundamento sobre os estudos e tudo que envolve a infância e a educação. Até porque, né, meninas, assim, é uma docência que está sendo construída, né? Então, quando a Com gente certeza. pensa o que é ser professora de bebês, né? E aí a gente vai se docente algo em construção, né? A gente recentemente vem tendo estudos e pesquisas para poder orientar as nossas reflexões no sentido das especificidades de ser professora,
de bebês, né? Porque durante muito tempo a gente foi importando aí um modelo do ensino fundamental, foi tentando escolarizar os bebês, né? E ainda bem que a gente tem agora muitos estudos, muitas pesquisas, muitas abordagens que contam para a gente que tem uma especificidade, né? Que tem algo que é muito singular e que não dá para a gente importar modelos de trabalho pedagógico com as crianças mais velhas, né? Ou com o ensino fundamental na primeiríssima infância. E aí, quero contar um pouquinho para vocês e partilhar que quando eu cheguei no meu primeiro emprego, que foi na creche central aqui da USP em São Paulo, eu tinha muita vontade de ser professora do pré, porque eu estudei pedagogia, porque eu queria alfabetizar. E aí, quando eu prestei esse concurso, a minha grande vontade A ideia. era que eu caísse no pré. E qual não foi a minha grande decepção quando eu fui colocada no berçário, né? Eu fui lá para o B1 com os bebezinhos de 4 meses que estavam chegando na creche após a licença das suas mães. E foi uma grande frustração para mim, porque eu achava que eu só cuidava deles, né? E aquilo me incomodava porque eu não me sentia professora. E aí eu não via a hora do ano acabar, e eu ficava torcendo para que no ano que vem eu fosse para outro grupo. Então, se não dava para ir para o grupo do pré, porque eu ainda era muito inexperiente, né? Então, que eu fosse pelo menos para o grupo das crianças de 3 anos, aonde eu já poderia dar atividades para elas. Então, essa era a minha ideia, né? Eu tinha isso como imagem, como fantasia de ser professora. E aí, passou o primeiro ano, passou o segundo, e eu não saí do B1. No terceiro ano, eu fui para o B2. E aí, quando a gente está muito incomodado, quando a gente está muito reflexivo com algo, a gente vai estudar, né? E foi então que eu comecei a me dedicar a estudar sobre os bebês. E era complicado porque eu não achava nada muito específico, a não ser os estudos relacionados da área da psicologia. Mas algo começou a fazer um pouco de sentido para mim, que era a questão de um novo olhar para o cuidar. Eu ainda não me sentia professora, né? Mas aquele cuidar começou a fazer um pouco de sentido para mim. Eu comecei a perceber a importância daquilo para o desenvolvimento. E eu, né, sempre conto que eu tive uma grande sorte, porque a coordenadora da creche da USP, na época, era uma querida e uma sabida, né? E ela me ajudou muito nessa construção da minha ideia, da minha docência mesmo, né? E aí comecei a estudar sobre cuidar e educar, mas as coisas ainda estavam um pouco nebulosas para mim, sabe? O que será mesmo que isso quer dizer? Eu queria saber das atividades. Essa era a grande questão para mim. Né? O que eu vou fazer com esses bebês? Quais as atividades eu vou O que dar? faz com o bebê, né? Eu acho que é a pergunta de muita gente que Exatamente. O não que eu vou conhece, né? ensinar? Né? Enfim, e aí o tempo foi passando, eu fui obviamente me encantando, não só com os bebês, mas com o grande desafio que era ser professora deles, né? E a cada ano que passava eu não saía nem do B1, nem do B2, nem do B1, nem do B2. E então todos os estudos, as leituras que eu fazia começaram a fazer sentido para mim, né? E aí eu fui desconstruindo uma ideia de que não era só cuidar, de que esse cuidado tem uma importância extrema no desenvolvimento. E aí comecei a me perguntar, então, qual é a pedagogia dos bebês? E passei aí esses anos todos buscando isso. Aí foi quando eu conheci a abordagem do brincar heurístico, que respondeu para mim boa parte dessa pergunta, né, de qual é a pedagogia dos bebês. E desde 2017 eu conheci a abordagem Pickler, que daí foi a pecinha que faltava para poder responder essa pergunta, né?
Então, essa ideia, né, do cuidar, do educar e do brincar começou então a fazer muito sentido para mim. E eu comecei a entender que ser professora de bebês é percorrer, né, essas três ações de cuidar, educar e brincar, entrelaçando, né, que tudo isso faz parte de uma única ação. E para vocês, assim, como é que vocês foram construindo essa, essa ideia, essa docência? Conta um pouquinho. Bom, para Falar, mim, tá? eu trabalho com bebês há aproximadamente 3 anos, que é uma sala de berçário, né? Uhum. Então, praticamente 3 anos eu estou trabalhando com bebês. Não é tão assim, não trabalha tantos anos, porque eu já passei por várias etapas no ensino, né? Já trabalhei no ensino fundamental, trabalhei com quinto ano, né? Eu já fui aos extremos, assim. Tati! Você viu a minha foto lá, né? Quando eu falei que eu trabalhava com quinto Foi, ano, todo foi, mundo falava assim, nossa, é verdade. você, com quinto ano. E de fato, assim, foi uma experiência muito boa, assim, foi muito gostosa também. Acho que a gente também precisa conhecer também, é, né? Navegar aí em outros mares também, sempre que for possível. Uhum. E, enfim, e aí eu comecei a trabalhar com berçário né, não faz tanto tempo, porque quando você entra num cargo público, vamos dizer assim, você tem uma pontuação e aí você tem que ir acompanhando conforme você vai, né? Você vai pegando as Sim. salas conforme vão, como forma elas vão surgindo para você. E aí eu consegui ficar, né, nesse berçário já há algum tempo. E aí, partindo agora do que a Valéria falou, do que é ser professora de bebês, porque ela perguntou pra gente, olha, eu vou perguntar pra vocês o que é ser professora de bebês pra vocês. E aí eu fiquei assim, gente, mas eu acho que eu não tinha parado pra pensar nessa pergunta ainda. O que é ser professora de bebê pra mim? Eu acho que eu não tinha parado pra pensar nisso ainda. Não era uma pergunta que estava batendo na minha cabeça. E aí depois eu comecei a pensar assim, tudo que tem acontecido, que eu tenho vivido, que eu tenho compartilhado, né, com outras pessoas, até com as minhas parceiras de trabalho. E eu cheguei a uma conclusão que ser professora de bebês, para mim, é ser um professor pesquisador. Por quê? Porque a gente acha que ser pesquisador é só quem está na universidade, né? O pesquisador é só aquele lá que está fazendo um mestrado, um doutorado, né? E que às vezes você termina lá a sua pedagogia e você não precisa mais estudar, não precisa mais correr atrás de nada, não precisa pensar em novas coisas para trazer para o seu grupo, para suas crianças. E eu parei e pensei, não, ser professor de bebês é ser um professor pesquisador. A gente pesquisa constantemente, como a Valéria mesmo falou, ela teve que ir atrás é, de algo que fizesse sentido para ela, e foi através do estudo que ela conseguiu se encontrar. E eu também, porque eu passei a estudar muito mais sobre o assunto, porque a gente quer entender sobre desenvolvimento infantil, sobre como a gente pode melhorar essa relação com os bebês na sala, como a gente pode proporcionar um ambiente mais agradável, mais favorável para recebê-los, né? Uhum. Eu também acho que é uma questão também de ser professor também de bebês e a gente defender também uma posição na qual muitas vezes nós não somos vistas, porque as pessoas ainda têm muito aquela ideia do cuidador, e não do professor. Né? Muitas pessoas veem o professor de educação infantil, principalmente o professor de bebês, como aquele que cuida ainda, e não como aquele que educa, mas cuida também, porque são indissociáveis, né? O cuidar e o educar. E também eu acho que é assim, a gente se colocar e defender uma posição, e se colocar no sentido de que, sim, eu sou professora de bebês, eu sou uma pesquisadora das infâncias, eu estudo, eu busco, eu vou atrás para proporcionar o melhor para essas crianças que estão comigo diariamente. Porque eu sempre penso assim, como eu posso tornar a minha sala, o lugar onde eu recebo eles, um lugar mais aconchegante, um lugar que eles vão ali se separar da família por um tempo. Como é que eu posso tornar esse lugar o mais agradável possível?
né? Então, isso é só a gente querendo entender e saber como fazer isso, né? E isso é só através de muito estudo e muita leitura e lives das amigas aí, enfim, é muita Verdade. Ah, dedicação mesmo, Tati, né? que Pelo bacana. menos para mim é isso. Gostei bastante né, disso que você traz, porque assim como as crianças pesquisam o tempo todo, né? Se a gente parar para olhar um bebê, ele está pesquisando desde que ele nasce, porque ele está tentando conhecer o mundo. A gente também precisa pesquisar como os bebês aprendem, como os bebês se relacionam, como os bebês interagem. Então, gostei bastante dessa definição. E para você, Inara, conta um pouquinho e aí você já emenda naqueles contextos maravilhosos Beleza. que você posta, que você me contou, que você me compartilhou uma documentação comigo e eu vi. E queria que você contasse um pouquinho, né, como é que Conto você sim. planeja, pensa e organiza esses contextos de brincar. Então, já tem um tempo em que eu, diferente da Tati, que foi pega de surpresa com a pergunta, eu já venho me fazendo essa pergunta há um tempo. É, eu costumo dizer, e é isso aí que a Tati falou, o professor de bebês tem um paradigma, né? Que ele vai, ele ali, ele é simplesmente quem troca fralda. Ah, nossa, que bom, ela é gente boa, ela é legalzinha, ela cuida muito bem do meu filho. Ela não deixa ele se Ela é machucar, carinhosa. ela, ela é carinhosa, nossa, ela é um doce, né? E assim, e eu acho que ir além disso, e por isso esse momento é muito importante, e eu acredito que imprescindível, Valéria, essas trocas não só para nós professores que precisamos refletir, mas também para as famílias, mas também para os pais, né, conhecerem a importância da valorização desse profissional das infâncias, né? Então, assim, uma vez você me disse e isso ficou martelando na minha cabeça que nós somos uma rede, né? E que nós nos inspiramos uns nos outros, né? Nós nos apoiamos uns nos outros. E assim, e como a gente pensa é, de forma muito parecida e igual, porque a gente tem uma concepção de infância, né, que é diferente dessas pedagogias que são mais tradicionais, né, do que a gente viveu, do que a gente aprendeu na faculdade, disso que você falou, esperando, né, entrar numa sala de aula para fazer tarefinha, passar a tinta na mão da criança e carimbar. Uau! E não é isso. É muito longe disso, né? Ser professor de bebês, então, respondendo à pergunta, eu acho que, pegando o gancho da Tati, além de ser um profissional pesquisador e um trabalho árduo e intelectual, porque o professor de bebês ele precisa ser intelectual, é, eu penso que ser professor de bebês é acreditar numa criança potente, Uhum. antes de tudo, saber que esse bebê, ele é um sujeito de vontades, um sujeito de direitos, um sujeito que sente, que gosta, que não gosta, né? Um sujeito que aprende com o próprio corpo, que aprende com as relações que ele tem com o próprio corpo, ele aprende com as relações que ele tem com os objetos e ele aprende com as relações que ele tem com o outro, né? Seja com a adulto referência, seja com é, os pares. As crianças, elas aprendem em comunidade, né? Então, o professor de bebês, ele é o adulto que está ali, mas ele não é qualquer adulto, né? Ele não é só o cuidador e o pesquisador, o observador. Ele não é. Ele é o colo afetivo. Ele é a voz afetiva. Ele é, ele é alguém que está ali, que está representando a família dele que não está. Então, quando uma criança vai para um ambiente coletivo, o professor que recebe essa criança lá nessa escola ou na creche, ele precisa ter a consciência de que essa criança é potente, potente em aprender. Por isso, trazendo a questão do brincar. O que o brincar? O brincar é o que a criança faz. Então, a gente não pode tirar o brincar desse momento do que é ser professora de bebês.
é saber que a criança brinca. E como ela brinca? Então, de que forma ela pode brincar nessa brincadeira, como é que ela pode se desenvolver? Então, o professor de bebês, além de acreditar nessa criança potente e de ter essa raiz nos estudos e no aprofundamento teórico e no valor pelas teorias que embasam e envolvem o desenvolvimento infantil, que envolvem a educação, ele precisa ser sensível. Então, quando o professor de bebês, ele não é só sensível, que bonitinho, não. Ele é sensível na escuta, ele é sensível no olhar, ele é sensível na escolha dos materiais com os quais as crianças vão interagir. Ele é sensível quando ele vai planejar o tempo que esse bebê vai estar naquele lugar fazendo aquela pesquisa. Ele é sensível por saber que no planejamento ele tem o cotidiano como currículo. Então, o professor de bebês, ele precisa, dentre tantas outras coisas, saber que toda e qualquer ação que você tem com esse bebê vai ter um impacto, seja positivo, seja negativo. Então, os bebês aprendem pelas relações. Então, a forma como você interage com esse bebê precisa ser respeitosa, precisa ser empática, precisa ser afetuosa, né? E então, assim, saber sobre desenvolvimento infantil é o básico, é o mínimo, É é o o mínimo, mínimo. né? Então, assim, você quer ser professor de bebê? Estude, ponto. Quer ser um bom professor de bebês? Vá além. Esteja sempre com o olhar para essa criança, sabendo que ele é único, que ele é um universo. Então, eu acho que é isso, acreditar na criança. Acreditar que você tem impacto e responsabilidade sobre o desenvolvimento dessa criança, né? E, então, assim, de que forma você vai agir com ela na troca das fraldas? Não é simplesmente trocar porque tem que terminar logo. O pai chegou na... Não. O momento do atendimento, aquele momento em que você troca a fralda do bebê, é um dos momentos mais importantes, na minha opinião, que convivo todos os dias com os bebês. É o momento em que eu me conecto com esse bebê. É o momento em que eu olho no olho dele e percebo a necessidade dele. Então, o professor de bebês, ele é sensível. Assim, eu acho que, resumindo, ele precisa ser o braço, o abraço, a voz, o colo afetivo. Acho que é isso. E Acho que é tudo isso. é tudo isso, né? E aí, quando você está falando, né, eu fiquei pensando assim, o quanto a gente entender que os cuidados, né, os momentos dos cuidados, por esse exemplo que você está dando, dessa troca da fralda, desse tempo e dessa disponibilidade, dessa disposição nossa de entrar nessa relação com os bebês, o quanto isso é currículo para a primeira ensino infância. Né? Eu preciso planejar esses momentos, planejar como vai ser o momento da alimentação, o momento da troca da fralda, né? E isso faz Quem parte de troca, ser professora de bebês, né? com Entendendo que certeza. cuidado é currículo, eu vou olhar para isso com toda a importância que isso tem, né? Justamente para que eu invista nessa relação um para um, porque eu entendo que essa relação com o outro do bebê, que é o educador, referência, é extremamente importante na constituição psíquica dele. Então, você trouxe coisas aí muito importantes, né, para a gente refletir. E outra coisa que você disse que me chamou muita atenção é a questão dessa sensibilidade do professor, dessa escuta, dessa observação atenta, no sentido de conhecer as suas crianças, né? Ele está tão envolvido ali, ele está tão comprometido com o seu grupo de crianças que ele sabe exatamente, porque ele faz uma leitura, ele faz uma interpretação, e aí ele pode selecionar os materiais, os objetos, né, de acordo com as necessidades e as especificidades daquele grupo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho isso, de como você pensa os seus contextos
né, que dialogam super com aquele grupo específico de crianças que você tem. Né? Que seria diferente, por Exatamente. exemplo, se fossem outras crianças que apresentassem outras, né, que fizessem outras coisas, enfim. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Então, Valéria, trazendo um pouco essa questão do estudo, né, e aprofundando sobre como os bebês aprendem, eu, inicialmente, nós pensamos que eles vinham de um período de pandemia, em que eles Uhum, estavam em casa, convivendo somente com os pais. Talvez eles não tenham tido contato nenhum com nenhuma outra criança. Então, nós recebemos crianças assim, né, no início desse ano. Então, a proposta no planejamento seria trazer materiais potentes que pudessem fazer com que essa criança entendesse que aquele espaço da escola, do ambiente coletivo da escola, não era a casa dele, mas uhum, que casasse com aquilo que ele estava vivendo, porque senão, pum, é tudo muito impacto. O ambiente é novo, as pessoas são diferentes, nunca vi essa pessoa na vida, esses barulhos não são os que eu escuto na minha casa. Então, assim, organizar, planejar um ambiente acolhedor, que pudesse ser, de fato, potente para que ela se sentisse segura para fazer as próprias escolhas, para que ela se uhum, sentisse confiante nas próprias iniciativas. E o professor de bebês, conhecendo isso, ele vai organizar aquele espaço, sabendo das necessidades, sabendo dos desafios, e a cada dia e a cada reflexão, a cada registro que a gente faz desses momentos planejados, nós repensamos. Então, o relançamento para um próximo planejamento, ele é fundamental, porque uhum. ele vai dar o fio condutor dessa pesquisa. Então, eu vou te dar só um exemplo básico, por exemplo, que eu sei assim, as crianças quando ganham, veio aqui na cabeça agora e vai ser isso. As crianças quando ganham presentes, brinquedos novos, os bebês, observem isso. Eles muitas vezes eles deixam o brinquedo de lado e vão direto nas caixas. Então ele revira a caixa, ele rasga a caixa, ele põe na cabeça, ele põe na perna, ele põe no pé. Então a gente trouxe essa realidade e eu adorei a tua fala, que não é um objeto não estruturado. Ele tem uma estrutura, né? Eu adorei a tua fala. Ele tem uma estrutura. Então, assim, ele é um objeto de largo alcance que ele vai poder fazer todas as ações que ele imaginar. Então, quando eu Isso. trago uma caixa, as caixas, por exemplo, grandes, médias, pequenas, num contexto, eu tenho um objetivo, eu tenho uma intencionalidade, eu tenho um olhar antecipado daquilo que ela pode fazer, que a criança pode fazer, e ela pode ou não fazer aquilo que eu tinha pensado, né? Mas quando eu planejo, eu já organizo essa importância do material, do tempo, dos espaços, se são em pequenos grupos, se vai ser o grupo todo, quem vai ficar com o grupo maior enquanto eu fico com o grupo menor, para que eu possa ter uma observação qualitativa. Então, tudo isso é planejado. Quem vai oferecer o lanche no momento em que eu estiver, por exemplo, fazendo a troca de outras crianças. Então, tudo isso é planejado, com a Pensado, né? coordenação, né, pensado, e a gente troca ideias, e nós já reestruturamos, né, Mila? A Mila que está aí, nós já estruturamos várias vezes a nossa rotina para conseguir atender todas as crianças, as necessidades do grupo e as necessidades individuais de cada uma. Então, assim, eu acho que a Tati vai falar muito, muito da importância desse registro, né, para que a gente possa dar essa continuidade nessa documentação que é tão importante para que a gente oportunize, né, oportunize espaços, momentos e contextos em que as crianças possam, de fato, pesquisar, investigar e se desenvolverem. Muito bacana, Inara. E aí, você contando um pouquinho, né, de como é a sua prática, fica muito claro para gente que você não tem um planejamento prescritivo,
né, que já está definido lá no começo do mês e você já sabe todas as propostas que você vai fazer. Eu Você mudo umas trabalha, 3 vezes é o um meu outro planejamento jeito na de semana. pensar o planejar, né? Esse Exatamente. planejamento que é flexível, que é vivo e que está o tempo todo em diálogo com as reflexões da Diálogo. professora, que interpreta as ações das crianças, que pode, a partir dessa interpretação, pensar no relançamento, né, para potencializar aquilo que as crianças estão investigando. E aí, quando a gente trabalha nessa perspectiva, a coisa vai tomando vida, não vai? Assim, você vai vendo a Não, coisa crescer, a coisa é acontecer, você vai incrível. vendo o movimento, né? Você não fica lá no cumprindo a tabela, cumprindo as atividades. Exatamente. Só que para fazer isso, né? A gente só consegue fazer isso se a gente tem instrumentos de observação, instrumentos de registro. E aí a Tati vai contar um pouquinho para a gente da experiência dela em relação a isso. É interessante a fala da Inara também, porque eu também trabalho bastante nessa perspectiva, né, com as minhas parceiras de organização também, de espaço, porque há um tempo atrás eu não achava, assim, que isso de fato era importante, sabe? Eu digo, um tempo atrás, aí alguns anos atrás. E a gente Uhum. achava que era só disponibilizar ali uma caixa com brinquedos para os bebês e estava tudo Vira a certo, né? caixa. Eles É. vão brincar da mesma forma, né? E engraçado, até que hoje eu estava até comentando com as minhas parceiras de sala, e a gente estava falando mesmo dessa questão de organização, porque a gente passou por um processo bem, ainda continua, né? De organização do espaço, né? Da sala, do ambiente. De como quando a gente chegou na sala, como a gente olhou para a sala, para os armários, para as prateleiras, e a gente olhou para aqueles brinquedos todos ensacolados, assim, sabe? Aquelas sacolas brancas. Era uma coisa horrorosa de se ver. E eu falei, como isso causou uma má impressão na gente? A gente falou, imagina, a gente não quer isso, não. Não é isso que a gente quer oferecer para os bebês. E aí, a partir daí, a gente começou todo um trabalho de organização desses materiais, de forma que a gente também pudesse trazer para perto deles também, para que possibilitasse escolhas também para eles, né? Para que não ficasse assim lá no alto do armário, onde a gente pega a caixa e que o que a gente acha que é pertinente dar para eles, né? E a gente falou, a gente não quer trabalhar nesse movimento, a gente quer trabalhar num movimento de escolha, de autonomia, né? De organização mesmo. E aí a gente né, vem desse movimento aí de organização da sala. Então, eu acho que até me veio assim na lembrança agora. E aí eu falei para elas, a gente até conversou assim, o que é diferente, né? Por exemplo, a gente tem uma caixa lá com cones, né? Aqueles cones de linhas que a gente dá para as crianças. E eu falei, qual é a diferença da gente pegar essa caixa de cone e virar ela no meio da sala? Os bebês, eles provavelmente vão pegar ali os materiais. E a gente pensar nesses cones e organizar eles de forma que seja convidativo para que eles olhem para aqueles cones, né? E pense que houve um cuidado ali. Algumas pessoas podem falar, mas o bebê não entende isso. Gente, entende. Entende. Porque eles percebem no cuidado que a gente tem com eles, né? E para eles também, quando a gente pensa nessa organização. Então, me veio assim só para não perder também. E aí, falando na questão do registro, né, que a Valéria falou, a gente também trabalha, né, com essa questão do registro, que é um aliado nosso também de trabalho. Porque se a gente não tiver o registro, a gente não consegue desenvolver as outras propostas que a gente havia pensado. Então, A gente se perde, né? exatamente. E aí, essa questão do perder, entra a questão da memória, né? Porque a gente trabalha, né? Eu trabalho 6 horas por dia na sala, mas aí fora da sala a gente tem ali né, as outras Mas demandas aí, ali, e a cabeça não para, você já tá pensando em outras coisas, né? Então, muitos detalhes você acaba perdendo. Então, eu trabalho numa sala com 3 agrupamentos, então são 24, 25 bebês numa sala.
Agora, nessa pandemia está um pouco menor, porque, né, tem muitas crianças que ainda não retornaram e tal, mas essa é a média, e é uma sala frequente e tudo mais. Então, aí você pensa, se você não tiver um bom lugar, né, um lugar para você escrever, para você anotar, para você registrar, o que que você faz, gente? Você não consegue. Não dá Não conta. dá 25 conta. bebês, não Cada dá. criança. Uhum. Exatamente, você não dá conta. E como instrumento de registro que eu uso no meu dia a dia, que são ali as minhas bases, vamos dizer assim, é a fotografia, né, que eu acredito que praticamente todo professor utiliza, mas a fotografia vista de um lado funcional da coisa, né? Vamos dizer assim, que ela realmente de fato tem uma função e que de fato ela realmente retrate aquilo que eu gostaria, nada de foto fake, nada de bebê olhando, né? Eu quero, muitas vezes a gente quer olhar a Pose. ação, aquela coisa da pose e tal. Então a gente entende a fotografia como um instrumento de registro que mostre a ação ali do bebê, da criança. O vídeo também ele ajuda bastante. Eu costumo não fazer muito vídeo porque meu celular não aguenta, mas sempre que a gente pode, porque o vídeo só grava um tem minuto foto de criança e já vídeo aparece, de criança. já vai assim, memória Geral, cheia. Eu falo, gente, mas como assim, né? Enfim, mas a gente compartilha também, sempre que a gente pode, a gente filma para resgatar. Então, a fotografia e o vídeo, ele geralmente nos ajuda a complementar o registro escrito. Porque a gente, né, o professor muitas vezes ele pensa que o registro ele precisa ser só escrito, né, gente? Eu até falei na live na terça-feira com a Sofia, quando a gente falou de diário de bordo, que é por isso que às vezes o professor ele tem medo do registro, ele pega pavor do registro. Porque às vezes o registro ele chega para esse professor de uma forma tão traumática e tão difícil de fazer que esse professor ele fala, ai, mas eu não sei, ai, me ajuda. E aí isso acaba causando esse pavor. Então, a fotografia, o vídeo me ajudou bastante. E o outro instrumento que eu uso muito é meu diário de bordo, que é como se fosse um caderno de registro, né? Que o diário de bordo é um instrumento que a gente utiliza aqui no município de São Paulo, principalmente para a rede. É um instrumento que veio nessa transição do semanário, né? Porque até pouco tempo atrás a gente utilizava o semanário, mas o semanário a gente entende. Ainda usa, sim. Por isso que ele está em transição. E é uma transição mesmo, não dá para você falar assim, pronto, hoje eu não uso mais o semanário, agora eu vou usar diário de bordo. Se a sua mente ainda está lá focada no uso do semanário. Você só vai mudar de um instrumento para outro, né? Mas a prática vai continuar sendo a mesma. Então, ele vem com essa ideia mesmo de transicionar, porque o diário de bordo, ele traz uma perspectiva de protagonismo, de autoria do professor, e da criança também. Porque o semanário, ele não dava essa possibilidade para a gente, porque a gente já fechava ali todo o nosso planejamento, já era tudo ali regradinho. Eu brinco até que a gente já planejava para 2, 3 semanas já, né? Já bota lá gente? na tabela o mês todo. Vamos aproveitar. Exatamente. Eu falo assim, quem nunca, né? Porque quem nunca fez isso, não é possível, né? Qual professor que achava que não estava fazendo certo, já planejando 2 semanas lá para frente? Enfim, então ele sai dessa perspectiva que é aquele registro que é centrado ainda na gente, né? Que é só a gente que define tudo que vai acontecer. Hora nenhuma essa criança ela tem participação naquilo. Porque o que a gente pensa quando a gente faz o nosso planejamento? O que as crianças trouxeram que foi importante, que vai me fazer pensar nos próximos passos do meu trabalho? Porque a gente considera isso, né? Quando a gente pensa em planejar. E o semanário, ele não dava essa possibilidade, porque a gente já falava assim, agora é a hora do brinquedo, agora é a hora da massinha, a famosa hora D, né? Igual a Luciana Osteto fala num texto dela de planejamento. E ela fala que é aquele planejamento a hora D, a hora da atividade, a hora... E aí ele traz um pouco, nos tira um pouco dessa posição de centralizador, né, do trabalho e nos coloca também nessa posição junto com a criança. Então é um registro participativo.
onde a gente vai trazer essa criança junto com a gente, considerar o que ela traz para a gente também, para a gente pensar nos próximos passos ali. Então, como registro, para mim, meus grandes aliados são a fotografia e o diário de bordo. Eu, às vezes, por exemplo, utilizo pauta também, uso uma pauta de observação quando é uma proposta mais específica, mas é algo que é frequente, então não são instrumentos frequentes meus de trabalho, mas o diário de bordo e a fotografia, sim, eles praticamente ali todo dia eles estão ali comigo. Que bacana, Tati. Eu uso Não, é bastante as essencial. pautas. Uso bastante pautas. Elas me ajudam aí a orientar o meu olhar, né? Então eu faço as perguntas que eu quero investigar e descobrir sobre as crianças e aí construo as pautas a partir dessas perguntas. Elas me ajudam bastante. Vocês trouxeram reflexões tão Perguntas são ricas, fundamentais. meninas, né? A gente passou aí por tudo, passou pelo educar, passou pelo cuidar, pelo educar, pelo brincar, pelo olhar para o espaço, né? E entender esse espaço enquanto um outro educador. Então, ele é muito importante, ele é nosso parceiro pedagógico, né? Então, ele tem que ser planejado, ele tem que ser pensado. Se eu olho para o espaço, automaticamente eu penso nos materiais e nas materialidades e nas relações que podem acontecer ou não ali. Vocês falaram sobre o tempo, planejamento do tempo, sobre pensar nos grupos, né? Nos pequenos grupos, nos grandes grupos. Vocês falaram de toda essa organização e de toda esse compromisso com o registro que vem a partir de uma observação, né? Que é atenta, que tem ali uma escuta que está muito apurada, né? E essa escuta, como a Inara trouxe, não só no sentido de ouvir, mas dessa disponibilidade para o outro, né? Sim. E finalizaram brilhantemente com essa reflexão acerca dos registros, né? Se a gente não documenta, a gente não mostra que viveu, né? Que aquilo aconteceu. O que não se documenta, não se vê, né? Então, quanta coisa envolve ser professora de bebês? Então, para mim Muita foi coisa. um grande prazer ouvir vocês. Assim, Ai, que só me bom, eu fiquei muito apresentou, acho feliz. que ajudou muita gente. Eu fui lendo os comentários que foram subindo e vi muita gente Eu não consegui elogiando. acompanhar. Às vezes fica difícil. Eu consegui ler alguns, mas assim, muita gente elogiando, porque se a gente está comprometida, né, com essa ressignificação da pedagogia, né, e tentar olhar agora para uma concepção que é mais participativa, que é mais humanizada, que é mais respeitosa com esse ser humano que está ali junto com a gente diariamente, o caminho da reflexão e da observação, ele é o caminho, né? Então, Sim. agradeço demais E vocês. também, Val, só para fechar também, eu até queria só complementar também essa questão do registro, que como a gente estava falando lá no início, que a gente somos, né, nós somos pesquisadores, ele nos faz pensar também sobre o nosso trabalho. Então, quando a gente registra, quando a gente escreve sobre o nosso fazer, ele nos ajuda também a pensar quem nós somos como professoras de bebês. Então, o que a gente precisa avançar e reconsiderar muitas vezes e repensar também sobre o nosso trabalho, sobre a nossa prática. Então, o registro, ele também é um aliado nesse sentido também, né? De fazer a gente, de nos ajudar a pensar sobre aquilo que a gente faz diariamente com as crianças. Eu acho que é super importante também a gente pensar nessa perspectiva de que se o registro, ele não te faz refletir sobre o seu trabalho, então você tem que pensar sobre qual perspectiva você está fazendo o seu registro. Então, a gente precisa sempre pensar nesse sentido também. Eu acho que é muito importante. Porque boa parte do meu trabalho hoje vem dessa reflexão, sabe? De pensar de que será que eu estou fazendo direito? Será que eu estou respeitando a criança naquilo que eu estou fazendo? Como até comentei na live de planejamento, até a maneira como a gente limpa o nariz da criança, a maneira como a gente tira uma peça de roupa da criança, como a gente
faz a troca da fralda, que são ações que às vezes são tão automáticas, né, automatizadas, como você dar o alimento para a criança, e aí nos faz repensar sobre essas posturas que muitas vezes a gente tem no nosso dia a dia, né? E aí Com esse certeza, registro passa tá? a ser significativo, né? E não só mais algo burocrático que a gente tem que fazer, Exato. né? Exatamente. Meninas, eu queria finalizar com uma frase, pode? Claro, claro, temos Aproveitar que é a minha primeira tempo, live. temos tempo, pode. Não, então assim, eu acho que foram reflexões super pertinentes. Eu acho que nunca é demais a gente pensar e refletir sobre isso. É, tudo é currículo na educação infantil, sim, Simone. Uhum, E assim, uhum. e a criança é o centro dele. Então, assim, o que eu acho que a gente não pode fugir disso, né? De fugir de que estamos ali por um bem maior que é o bem-estar e o desenvolvimento da criança, né? Então, assim, nesses estudos, eu acho que a gente tem em comum várias inspirações, né? Você, Valéria, é uma delas para mim, tá? E Obrigada. eu queria trazer uma que me fez pensar muito, muito, muito mesmo, assim, sobre o meu papel como professora, não só de bebês, mas como professora das infâncias, né? Afinal de contas, a nossa responsabilidade é grande Uhum. e os reflexos da nossa relação com essa criança, com esse bebê, têm impacto pro resto da vida. Então, eu queria deixar uma frase que impactou a minha vida e que mudou uma chavinha, né? Todo dia muda uma chave, gente. É A gente vai incrível. virando. Vai virando. Que é de Elinor Goldschmidt, Uhum. que diz o seguinte: o conhecimento por si só, ele não é suficiente. O cuidado adequado não deve ser somente educacional, mas também sensível e compreensível. Precisa ser formado por um entendimento imaginativo das experiências e dos estados emocionais das crianças pequenas, especialmente quando elas estão separadas dos pais. Então, assim, pensar nessa responsabilidade que a gente tem, no olhar para uma criança com um olhar diferente, é um impacto gigantesco. Então, assim, como nós temos o cotidiano como currículo, nós precisamos também validar, né, os sentimentos das crianças e saber que elas sentem, pensam, agem, descobrem e se descobrem por meio das relações. Então, que nós tenhamos cada vez mais esse olhar humanizado para a infância, sem esquecer o aprofundamento teórico, mas também colocando à frente esse sentimento de sensibilidade, né, e de empatia pelo outro, de pensar como a criança pensa, e não como a gente queria que ela pensasse, É. né? Então, eu queria finalizar com essa frase que me impactou, espero que vocês tenham também sentido o que eu Faz senti, que foi muito muito bom. sentido, Inara, essa frase, e porque afinal de contas os 3 primeiros anos duram para sempre, né? Eu acho Se que a falou gente tudo, for pensar aí falou tudo. nos estudos da Jen Pickler, os 3 primeiros anos duram para sempre, né? Então é É a esse base, início da né? vida que a gente precisa cuidar para que o depois, né, seja tranquilo, seja saudável. Eu vi aí bastante comentários da Paty, da Vivências Pedagógicas, que comentou sobre o currículo vivo e potente. Vi a Fabi Salatiel aí, um monte de gente querida que acompanhou a gente aqui, refletiu com a gente. Então, quero deixar de novo aqui o meu agradecimento para a Inara, para a Tati, para todo mundo que compartilhou com a gente esse momento e que tenhamos próximas oportunidades aí para continuar essa reflexão. Tá bom, meninas? Muito bom, Um Valéria. grande Obrigada. beijo para Obrigada, gente. vocês e até uma Obrigada a próxima, todo mundo que viu? veio. Obrigada, Obrigada, Tati. gente. Adorei. Obrigada, Obrigada, Val. Val. Obrigada, Obrigada, Nara. meninas. Boa Beijo. noite para Beijo todo todo Boa mundo. mundo. noite. Até uma Boa Tchau, noite. próxima. tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Siga a gente aqui, hein? Tchau. Adorei minha primeira live. Isso. Foi ótima, Inara. Foi Tchau, muito tchau, boa. meninas. Muito obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Beijo.